Olá, eu sou o professor Tiago e ajudo pessoas a assumir o controle da fibromialgia para conseguir realizar as atividades diárias com mais qualidade de vida. E na live de hoje eu vou falar sobre as maiores dúvidas dos alunos que estão acompanhando essa aula, tá? Peço que você compartilhe essa live com os seus amigos, principalmente pessoas que têm fibromialgia e têm dor crônica, tá bom? Então vamos lá. Valerium Marques, ela falou o seguinte: muito obrigado pela sua participação, primeiramente, né? Boa noite. Não tenho diagnóstico de fibromialgia, mas pelas publicações parece bastante. Tenho dor diariamente há 14 anos. O que eu recomendo é que você busque uma avaliação de um profissional, tá? Quem faz o diagnóstico da fibromialgia, na maioria dos casos, é o médico reumatologista, o médico fisiatra e tem o neuro também que faz. E porventura, um ou outro médico que se especializa em dor, principalmente em fibromialgia, ele também faz o diagnóstico da fibromialgia. Então, busca, quando você for agendar alguma consulta com um profissional na região que você mora, aí você pergunta, tá? Mas sempre que você buscar essas opções que eu falei, você certamente vai encontrar o médico que atenda nesse sentido, tá? Para essa necessidade que você tem para o diagnóstico da fibromialgia, tá bom? Então, não compare os seus sintomas, os acontecimentos que você tem com de outras pessoas e ache que você dá o diagnóstico para você mesma, tá? Busque a orientação de um profissional, porque assim como a fibromialgia tem vários sintomas, algumas outras doenças têm os mesmos sintomas muito parecidos. Então, vale a pena você analisar tanto imagens clínicas, né, como tanto exames clínicos, exames laboratoriais de sangue, tá? Quanto exames de imagem. Então, é super importante o médico avaliar para puxar todo o seu histórico para depois encaminhar você para o tratamento mais adequado de acordo com o seu perfil, tá? Então faz isso. Eu recomendo que você faça isso. Luciane Pimentel. Boa noite. Tenho diagnóstico de fibromialgia há 4 anos. Sinto muitas dores diariamente. Não tem remédio que alivie. Não sei mais o que fazer. O que fazer, né? Provavelmente porque ela deixou um ponto de interrogação. Então, o que fazer nesse caso específico? Quando o paciente, na maioria dos casos, né, o paciente, o aluno chega o primeiro dia e aí fala comigo, né, professor, já tomei todo tipo de medicamento e nada resolveu. Quando isso ocorre, geralmente o paciente ele acha que apenas o medicamento vai curar, vai controlar, né, os sintomas da fibromialgia, mas o medicamento é uma das. Quando você vai para uma guerra, você tem várias armas, vamos dizer assim. Tem o pessoal da infantaria, tem o pessoal tem um paraquedista, tem várias opções no jogo para você utilizar. Só quando você utiliza apenas o medicamento, você tem menos sucesso no processo, tá? Então, somente o medicamento. Quando você vai fazer um bolo, eu vou dar o exemplo que a maioria das pessoas são mulheres que acompanham. Então, quando você vai fazer um bolo, na receita do bolo tem que colocar o leite, tem que colocar o fermento, a farinha, o açúcar, tem que colocar os ovos, tem que colocar, se for um bolo de cenoura, cenoura. Então, o bolo ele não vai funcionar se você colocar somente a farinha e os ovos. Precisa dos outros ingredientes para funcionar. E aí, dentro do tratamento, a mesma coisa, como se você fosse fazer um bolo e você colocasse apenas a farinha e o ovo. Mas e a cenoura, e o fermento para o bolo crescer, e as outras coisas, entendeu? Então, você precisa rever. Da forma que você me mandou a mensagem aqui, eu entendo que você utilizou somente o medicamento, nenhum medicamento conseguiu controlar o seu limiar de dor, você não melhorou com o tratamento medicamentoso, e aí você não sabe mais o que fazer. Mas você precisa entender que o exercício físico é uma das estratégias que você consegue utilizar para controlar o seu limiar de dor, para te ajudar a controlar os sintomas da fibromialgia e você viver com mais qualidade de vida e, através dessa qualidade de vida, conseguir realizar as suas atividades diárias, que é o que aconteceu comigo, que é o que aconteceu com as minhas alunas, que eu acompanho diariamente, né? Então, é isso que eu deixo de dica para você, tá bom? O medicamento, professor, não vou tomar nunca mais. Não, dependendo do caso, dependendo da fase que você se encontra, você tem que utilizar o medicamento para auxiliar no processo.
Ah, mas você vai precisar tomar o medicamento para o resto da vida? Não, também não é assim. Eu não sou a favor, tá? A não ser que a pessoa tenha alguma alteração hormonal, alguma alteração fisiológica no corpo dela, que ela vai necessitar do medicamento para o resto da vida. E aí não tem jeito. Até o determinado momento, hoje, dia 15 de janeiro de 2021, não encontraram nenhuma forma de você solucionar essa questão. A pessoa, de repente, tem uma alteração ali que ela tem que tomar um medicamento sintético, ele tem jeito, o corpo não vai conseguir produzir, não vai conseguir regular. Aí tudo bem. Mas, se você precisa de um medicamento para tomar por um período, controlar o limiar de dor, estabilizar aquela dor que você tem aguda, que está muito forte, e aí, quando você estabiliza, você consegue utilizar outras práticas, por exemplo, fazer o exercício físico, que aí você está com um pouco menos de dor, automaticamente seu corpo vai ficando mais condicionado, você melhora as funções do seu corpo, e aí ele vai ficar mais preparado para lidar com as atividades diárias. Quando ele está mais preparado, ele vai sofrer menos, você vai ficar com menos dor, e aí automaticamente você vai ter uma qualidade de sono melhor, você vai ter um dia melhor. E aí, aos poucos, você consegue ir minimizando a dose de medicamento dependendo do caso. E até mesmo pode acontecer de você não tomar mais medicamento nenhum. Entendeu? Então, esse é o processo. Só que dependendo da fase, retornando, né, com a mensagem que eu passei no início, dependendo da fase, é muito bom você utilizar o medicamento, principalmente para quem está começando, entendeu? Esse processo todo. Você não pode, não é que você não pode, mas o que eu não sou tão a favor é você ficar dependendo do medicamento exclusivamente, somente do medicamento, achando que ele é o salvador da pátria, e aí você não faz mais nada, entendeu? Só toma o medicamento e não faz mais nada. E fica esperando acontecer algo mágico. Isso não vai acontecer, infelizmente, tá? Eu estou aqui para falar a verdade e essa é a verdade, é o que acontece. Provavelmente você que está ouvindo aconteceu com você já alguma vez. Se não aconteceu com você, aconteceu com alguém que você conhece que tem fibromialgia, com certeza. Então é isso, pessoal. Hoje, por exemplo, eu tenho fibromialgia, para quem não conhece a minha história, sempre tem pessoas novas aqui. Eu tenho fibromialgia, eu não tomo nenhum medicamento, não estou tomando nem suplemento. Os últimos que eu estava tomando era o suplemento, que é o 5-HTP, GABA e a melatonina, os três juntos antes de dormir. Aí veio a pandemia, ficou aquela confusão e tal, tudo fechado, eu parei, e hoje eu estou sem nada, sem nenhum medicamento, nenhum suplemento, estou conseguindo lidar muito bem, só utilizando as técnicas que eu utilizo dentro do método Fibromialgia Fitness. Eu utilizo comigo e eu utilizo com as minhas alunas. A Cessa, minha aluna, né, ela está online, a Cessa não perde uma live. Eu fico muito feliz porque ela olha só, ela falou, foi exatamente isso que aconteceu comigo, gente. O método me libertou das dores e dos remédios, só gratidão, olha só que legal. Mas é isso, você tem que olhar, por exemplo, um depoimento igual esse da Cessa, um depoimento que foi o meu caso, que eu contei aqui para vocês, olhar como uma forma de motivação, de você se motivar, de você ver que é possível encontrar uma luz no fim do túnel, tá? Mas lembrar que você não pode se comparar com o meu resultado, com o resultado da Cessa, com o resultado da Simone, com o resultado da Valda, com o resultado da Heloísa, com o resultado de diversas outras alunas que eu tenho, porque são muitas, eu não vou conseguir lembrar todos os nomes de cabeça, mas olhar para esses resultados positivos e se motivar através disso, tá? Mas não comparar, porque, por exemplo, vamos supor que a Valda falou assim, professor, ela vem aqui, faz uma live comigo e fala, professor, em 3 meses eu tive excelente resultado, meu nível de dor era 10, hoje eu estou com nível de dor 2, 1, 0, não sei. Cada aluno tem a sua pontuação, cada aluno tem sua história. E aí você fala assim, poxa, eu vou iniciar o tratamento e eu vou ter, em 3 meses, vou sair do nível de dor 9, que é bem forte, e vou para 1. Não, você não pode. Você até pode criar essa expectativa, mas você tem que tomar muito cuidado, porque se você não conseguir atingir essa meta, igual foi com ela, você pode se frustrar, e essa frustração, ela pode te abalar muito, entendeu? Então toma cuidado, não só de se comparar com outro, com as alunas que eu posto aqui, que eu trago de depoimento, os depoimentos, eu trago uma forma de motivar vocês, entendeu? E não de deixar você triste, porque eu já vi relatos de pessoas falando assim, professor, eu tentei igual ela tá fazendo, exercício e tal, não tinha um resultado tão bom. E aí a pessoa fica muito triste e tal, mas calma. Por quê? Porque ela tem uma idade específica, ela tem uma cultura específica. Ela se alimenta de uma forma, você se alimenta de outra. Você trabalha num ramo específico, em pé, sei lá, e ela trabalha sentada ou ela não trabalha.
ela pesa, sei lá, 40, 50 quilos e você pesa 110 quilos. Ela tem, além de ter o diagnóstico da fibromialgia, tem várias outras doenças associadas, mais umas 4, 5, 6, e você tem 12, entendeu? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. A idade, o peso, o histórico, a cultura da pessoa, o ambiente de trabalho, com quem que ela trabalha, entendeu? Então, você não pode se comparar com outras pessoas. Cada uma vai ter o seu perfil, tá bom? Utiliza sempre como motivação. Tá com o pé na frente e outro atrás? Manda uma mensagem para a pessoa, pergunta para ela, bate um papo. Com certeza ela vai ter o prazer de te ajudar, porque um dia ela estava na situação que você está hoje, desacreditada, talvez não tinha esperança, achava que, não tem mais jeito, entendeu? E você que está nessa situação, com certeza, se alguém pedir ajuda para você um dia, quando você estiver bem, com certeza você vai querer ajudar, porque você sabe o que é passar por isso. É igual eu também. Eu me mato aqui, eu juro para vocês. Tem dia que eu tô almoçando, não deveria fazer isso, mas estou almoçando, estou respondendo o meu message, onde eu tô no carro, todo o tempinho que eu tenho vago, eu tô respondendo a galera, tô respondendo, e porque eu sei o quão é importante, entendeu? Minha caixa de mensagem vive cheia, mas eu faço o máximo para responder todo mundo, porque eu sei o quanto vocês precisam, porque um dia eu precisei também, muito, e não encontrei ninguém para me ajudar, entendeu? E eu sei o quão é difícil. Às vezes você olha para um lado, não vê ninguém, olha para o outro, não vê ninguém, para frente, para trás, você olha assim, você fala, cara, eu tô perdido, não tem ninguém, ninguém me entende. Vai no médico, muitas das vezes é uma correria, porque ele também está no trabalho dele, às vezes tem médico que só prescreve ali, tchau, vem o próximo, entendeu? Principalmente se for convênio, né? Porque eles ganham a quantidade, então tem que ser rápido e tal. Não estou julgando, isso acontece em várias áreas, mas essa é a realidade, entendeu? Algumas pessoas vão olhar de uma forma positiva, outras vão olhar de uma forma negativa e vai me criticar, talvez sim, talvez não sei. Mas fala a verdade, você já não passou por isso? Fala a verdade. Eu estou falando a verdade ou não estou? É a verdade. Isso acontece na minha área, por exemplo, como professor. Se você entrar num salão de musculação, vai numa Smart Fit, vai numa academia do seu bairro, uma academia que é lotada. Você chega lá, são 3 professores, 4, 5, para cuidar de 300 alunos, uma sala lotada, abarrotada. Como que o professor vai dar conta, todo mundo vai dar atenção para ouvir a sua história? O cara não tem como. Ele vai fazer uma anamnese básica ali rapidinho, ele vai montar um treino muito básico do básico para você, arroz, feijão, vai lá para a esteira aquecendo, porque não tem tempo de parar para avaliar, para montar algo bem específico para você. Ele vai jogando na esteira, vai jogando porque ele não dá conta. Aí joga na esteira, vai lá aquecendo, daqui a pouco eu vou falar com você, ele te chama, passa o básico do básico, nem te dá atenção, eu já vou ali, vou falar com outro aluno. Aí enquanto ele foi falar com outro aluno, se ele começou a fazer o exercício que ele mostrou, aí você não tem consciência corporal e tal, começa a fazer errado, você não tem nenhuma referência de vídeo para olhar, para ver se está certinho. E aí quando vê, a coisa já desandou. Enquanto ele está atendendo, ele passou o exercício para você, virou as costas para atender o outro. Enquanto isso, você está fazendo errado e mais 30, 40 alunos estão fazendo errado na academia. E aí está aquela bagunça. Isso, imagina, é um caos. Para as pessoas que não têm um histórico de dor, que não têm essa dificuldade de ter algum tipo de doença, etc., a pessoa consegue levar e não tem tanto prejuízo. Agora, para quem tem dor, isso é muito ruim, entendeu? E aí, quando, tipo assim, passa o tempo, ele finalizou seu treino, conseguiu te ouvir, entender suas necessidades direito, com mais calma e tal, e aí você, de repente, daqui, sei lá, 3 semanas, um mês, 2, 3 meses, não tem resultado, aí você acha que o exercício não é bom, que o exercício não funciona, mas não é isso. É a forma que foi conduzido, entendeu? É o carro, tem uma Ferrari, mas se você pegar um motorista que não tem experiência para dirigir uma Ferrari, a Ferrari vai ser um carro ruim na mão de uma pessoa ruim, entendeu? Agora, se o cara é um bom piloto, ele faz uma Ferrari voar igual um avião. E tem todos os cuidados e ela vai durar por muito tempo. Então tem isso, são as pessoas que estão no comando, tá? Não é que X, Y, Z é ruim, depende da experiência de cada pessoa, tá? De Nilce Correia da Silva. Ela falou: precisamos dos governantes para dar uma olhada para nós. Concordo com você, mas a gente não pode ficar parado no tempo esperando isso acontecer e cair do céu. Porque se você ficar parada no tempo esperando isso acontecer e cair do céu, o seu problema ele pode se agravar a cada ano que passa e você vai ficar a vida toda colocando a desculpa na política ou nos governantes, etc. Então a gente não pode terceirizar
os acontecimentos da nossa vida para outras pessoas, sabe? Terceirizar. Falar, não, é porque foi culpa do fulano e tal. Eu concordo 100% com o que você falou, né? A gente precisa de mais atenção, de mais cuidado, de mais acesso, né? Principalmente as pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma consulta médica, ou depois um tratamento, depois medicamento, etc. Tudo que tem de disponibilidade e esse acesso deveria ser mais fácil. Mas a gente não pode também ficar esperando cair do céu e ficar só reclamando do governo. A gente precisa fazer a nossa parte e sempre tentar dar um jeito, sempre evoluir, de alguma forma que seja, mas sempre evoluir e buscar algo que vá somando positivamente na sua vida, entendeu? Então, é isso que é a minha opinião, tá? Com todo respeito. Eu concordo 100% com o que você falou, mas a minha opinião, por outro lado, também é essa, que a gente tem que pensar também dessa forma, tá? Então, desistir jamais. É você não baixar a cabeça. É fácil? Não é fácil. Não foi fácil para mim, não continua sendo fácil. Por exemplo, eu ajudar a quantidade de pessoas que precisam, tanto as pessoas que precisam de ajuda gratuitamente, quanto até mesmo os alunos que precisam de ajuda que me pagam, né? Que são meus alunos. Não é fácil. Tem pessoas que acaba sendo um pouco mais fácil, ter o resultado um pouco mais rápido, outras não, enfim, né? Tem cada caso é um caso. Mas é muito trabalhoso, tem muita gente que ainda sofre, né, por todo esse contexto que nós abordamos aqui, né. Quem tem artrose pode também ter fibro? Pode sim, quem perguntou foi a NASA Recastelo, Branco, 23. Muito obrigado pela participação, pode sim, tá bom? Se você buscar aí as doenças associadas, muitos pacientes que têm o diagnóstico de fibromialgia têm artrose e vice-versa, tá? O histórico desses sintomas, dessas doenças associadas é grande, tá bom? Quais alongamentos devemos fazer antes das caminhadas? Então, específico, se eu te mostrar aqui 1, 2, 3, não tem, tá? Você precisa preparar o seu corpo. Focar um pouco mais em membros inferiores, em perna, da cintura para baixo, que são os músculos que vão ser mais solicitados. Mas os membros superiores também, que são os braços, por exemplo, se você tiver com essa parte superior toda travada, encurtada, você fazendo uma simples caminhada, você pode sentir dor. Por quê? Porque você vai ficar fazendo um movimento repetitivo, mesmo não tendo tanta carga, mesmo não tendo tanto peso. Mas você vai sentir por esse simples movimento, porque se você tiver travadona, você vai fazer o movimento e ele vai ficar forçando a sua articulação. Aí você vai sentir dor no pescoço, no ombro, aqui atrás nas escápulas. Então você tem que fazer um trabalho de flexibilidade, tá? Focando em membro inferior. Para membro superior você pode fazer, mas faz um pouco menos. Aí faz a caminhada, né, o trote, uma corridinha, dependendo do nível de condicionamento físico. E aí, no retorno do exercício principal, você faz o trabalho de flexibilidade com alongamento, com um pouco mais de volume e talvez intensidade, dependendo de como está a divisão de treino, que aí vem com um formato de recuperação, tá? Para você recuperar e não ficar tão dolorido. O primeiro é com um formato de preparação, prepara você para a atividade principal. Que aí a gente utiliza a flexibilidade, pode ser utilizado o alongamento, mas o que eu costumo utilizar mais para os meus alunos, depende de cada caso é um caso, é a mobilidade articular, que basicamente é como se fosse o alongamento dinâmico, tá? É o movimento da articulação, para você melhorar a amplitude de movimento da sua articulação, tá? É muito parecido, elas são muito parecidas, mas na prática tem essa diferença, tá? Um é um perfil mais estático, o outro mais dinâmico, tá bom? Sempre focando nessas questões que eu passei para vocês. Evelyn Carla Ruiz, muito obrigado pela sua participação. Eu, depois que comecei a tomar Ovelis, já engordei muito. E se eu deixar de tomar, eu fico muito mal e tenho uma tendinite no ombro direito. O que eu poderia fazer para melhorar? Muitas pessoas associam, Evelyn, o uso do medicamento com a questão da alteração do peso. Isso, de fato, pode acontecer? Até pode acontecer. Você precisa relatar depois para o seu médico, tá? Esse acontecimento, porque se realmente for
o medicamento que está ocasionando isso, ele pode utilizar uma outra carta na manga que não dê esse efeito colateral tão grande como você mesmo falou, né, na sua percepção. Mas o que você pode fazer é buscar uma orientação de uma nutricionista para ela fazer uma reeducação alimentar para você. Nada de dieta, pessoal. Você que tem fibromialgia, nada de dieta muito restrita. A restrição, ela gera compulsão, tá? Então, você restringir a pessoa, restringir muito, é muito perigoso. Então, toma cuidado com isso, coisa muito exagerada, que não é sustentável. Você não vai conseguir sustentar por muito tempo, tá? É fora da nossa realidade. Não cai nessa. Não cai nessa roubada, não, por favor. Tá bom? Se realmente fizesse efeito, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, ela passaria a recomendação, todos os médicos estariam aplicando e recomendando uma dieta, vamos dizer assim, anti-inflamatória, tá, pessoal? Então toma muito cuidado. Só se realmente você fez exames e foi comprovado que você tem essa inflamação, que você tem a necessidade de restringir X, Y, Z de alimento. Aí sim você vai tirar, porque é uma recomendação do médico. Mas toma cuidado com isso, tá bom? Tenha sempre acompanhamento profissional. Eu participo de alguns grupos do Facebook, WhatsApp, diversos lugares. Eu vejo a galera pedindo opinião para outras pessoas que têm fibromialgia. Fulano, o que você está fazendo? Ciclano, o que você está fazendo? Maria, o que você está fazendo? Ah, eu faço isso, eu parei de comer isso, tô tomando um X suplemento. Ah, então vou começar a fazer também. Não é bem assim que funciona. Você vai estar perdendo tempo, você pode ter efeitos colaterais, mesmo sendo um suplemento, o alto consumo de suplemento, vitamina mineral que o seu corpo não necessita, ele pode trazer sim efeitos colaterais para você, e aí isso vai te prejudicar. Talvez agora, nesse exato momento, você não sinta nada, mas ao longo do tempo isso vai se acumulando, e aí depois, quando aparece o problema já está grande demais, aí você tem que tomar muito cuidado. Porque aí depois você vai ter que tomar um medicamento sintético, que é o medicamento tradicional de farmácia, para solucionar algo que você prejudicou ao longo dos anos, utilizando vitaminas e minerais através de suplementação excessiva que seu corpo não estava precisando. Então você perdeu tempo, você agrediu o seu corpo e você rasgou dinheiro, entendeu? Então é muito melhor você investir um dinheiro numa nutricionista, por exemplo, para ela verificar o seu caso geral e te dar o melhor direcionamento, porque ele estudou pelo menos aí 4 anos e até mais, somente para isso, exclusivamente para isso. Então, vale a pena investir um atendimento nutricional e aí você seguir o que ela está fazendo e você não passar somente uma vez na Nutri e nunca mais voltar lá. Você tem que voltar lá pelo menos, aí vai de acordo com ela, né? Cada um utiliza um método, mas uma média aí de 3 meses, a cada 3 meses, para verificar como está o andamento, se precisa ajustar, utilizar outras estratégias, o que ela passou você não está conseguindo fazer. Então, ó, vamos utilizar XYZ, vamos fazer assim, isso para você, entendeu? Então é assim que funciona, porque se você não fizer isso, se você não atualizar o seu quadro, né, a sua recomendação que foi passada por ela, talvez você vai deixar essa dieta, essa recomendação, não gosto de falar dieta, mas essa recomendação de lado, você chuta o balde e aí você volta a estaca zero, que é o que você está acostumado desde quando você nasceu, que é a cultura da sua família, do meio ali que você foi envolvido. E aí volta, e aí? Aí você perdeu tempo, perdeu investimento, perdeu dinheiro, se frustrou, você fica mais triste ainda, porque você sabe que você tentou algo e não conseguiu. Isso vai abalar o seu emocional e você vai ficar ainda com mais dor, tá vendo? Tá vendo como essa bola de neve ela vai crescendo a cada dia? Então por isso tem que tomar muito cuidado, entendeu? Você vai entrando num quadro, você vai cavando a própria cova, tipo, vai ficando mais fundo esse buraco, mais fundo, mais fundo. Então toma muito cuidado, tá? É, um conselho, esse é um conselho que o professor dá com muito respeito e carinho para vocês, tá bom? Acho que é super importante conscientizar vocês e passar esse tipo de informação. Por quê? Porque é o que muitas pessoas passam e eu acho que isso é muito grave. É um sinal de alerta que está piscando ali, não tem ninguém para te ajudar. Eu acho que eu tenho esse conhecimento básico nesse tipo de assunto, né? Porque aí é um assunto de uma outra área, mas o básico que eu sei, que eu vivencio, que eu vejo que as pessoas passam essa necessidade, eu tenho que passar essa informação para te alertar. Pegar você assim, ó, pela camiseta, pelos ombros, te chacoalhar, falar: Fulano, acorda, o que você está fazendo? Você está indo com a manada, você está indo com todo mundo para o mesmo lado, entendeu? Você está sendo manipulado, sabe? Você está no automático. Cuidado, meu. Não se deixa ser influenciado pelas redes sociais e tal. Eu sei que a boa intenção das pessoas que
recomendo, eu falo, ó, tô tomando isso, eu fiz isso, fiz aquilo, é numa boa intenção de querer ajudar, né? Mas toma muito cuidado, porque o que serviu para ela talvez não vai servir para você. Entendeu? É isso, pessoal. Na prática, é isso. Na teoria, talvez pode ser outra coisa. Mas na prática, é isso que acontece. Então, toma muito cuidado. E aí, a Evelyn, finalizando aqui para eu passar a resposta dela, é quando você faz a reeducação alimentar, a nutricionista, né, o profissional que vai te acompanhar, ele vai verificar que você precisa consumir menos caloria do que você está gastando. Então, para você ter essa diminuição de peso na balança, de acordo com o seu objetivo, basicamente é assim que funciona, tá? E aí tem várias outras estratégias que dá para ser utilizada dentro das possibilidades de dieta, vamos dizer assim, tá bom? Mas é isso, é uma balança. Se você estiver comendo mais energia, que é calorias, carboidrato, proteína e gordura, do que você gasta, você está comendo mais. Vai ficar um saldo positivo. Como que o corpo vai fazer? O corpo vai armazenar isso como forma de gordura. Automaticamente a gente vai engordando aos pouquinhos, entendeu? Agora, se você começar a consumir menos do que você está gastando, aí você vai emagrecer. O seu corpo está necessitando mais energia, não tem, ele vai buscar onde essa fonte de energia? Ali naquela reserva adiposa que você tem e algumas outros acontecimentos fisiológicos que entram para uma aula mais técnica que acaba ocorrendo. Olha só, a Jaqueline Rosinha Nunes falou aqui, né? Tá dando depoimento dela, confirmando as palavras que eu acabei de falar para vocês, ó. Eu consultei nutricionista, emagreci 7 quilos e melhorei todos os meus exames. Tive apenas benefícios. Olha só. Muito obrigado, Jaqueline Rosinha, pelo seu depoimento. Isso confirma, assina embaixo tudo que eu acabei de falar. Tá vendo, pessoal? Então é super importante você ter o acompanhamento do profissional. Talvez você fique um ano rasgando dinheiro comprando suplemento, tentando coisas milagrosas, perder um baita dinheiro. E, por outro lado, você poderia ter o acompanhamento de uma Nutri, por exemplo, ou um programa de exercício de uma pessoa que trabalha apenas com aquilo, que é especializado naquele assunto específico, e aí você tem um resultado um pouco mais rápido, muito mais efetivo. Sendo que, por outro lado, você tem várias outras tentativas que não dão certo, você vai se frustrando, o seu grau ali dependendo se for de lesão, de diagnóstico que você tem, ele vai se agravando, agravando e vai se tornando uma bola de neve. E aí chega uma hora que espana, você explode, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? A Valda Santos é minha aluna, ó. Ela falou o seguinte: eu tenho sensibilidade a perfumes, né? No início da fibromialgia, eu tinha enxaqueca terríveis por conta de perfume. Hoje não uso mais perfume. Olha só, tá vendo? Você tem que ter um caderninho seu, porque você é a pessoa que tem que ser aquele tipo de pessoa que é a que mais te conhece, entendeu? Não sei se já ouviram aquela frase, né? Tem pessoas que conhecem a gente mais do que a gente mesmo. Mas não, você tem que se autoconhecer, você tem que ser a pessoa que domina tudo o que acontece com você. Então você tem que anotar tudo. A, a, a sua vida tem que ser um mini laboratório, vamos dizer assim, entendeu? Então você tem que anotar quando tem uma mudança brusca na temperatura, muito calor ou muito frio, você fica com dores, acentua suas dores, o que você sente? Você sente X, Y, Z, anota. Quando você vai lá e faz exposição no sol, 3 vezes na semana pelo menos, para você traz algum benefício? Você sente uma melhora? Anota se melhora. Aí depois você faz uma tabelinha do que dá certo para você e o que dá errado. Você vai evitar o que dá errado, porque a nossa mente ela é falha. Hoje em dia, a gente tem um boom de informações que a gente recebe diariamente. A gente esquece das coisas que faz bem e que faz mal para a gente. A gente acaba sendo manipulado, vai chegando um monte de informação que vai te engolindo, o universo te engole assim, de uma forma que você entra no automático, esquece de tudo, você fica perdido. Entendeu? Então, se você tiver tudo ali anotadinho, tem que ter esse planejamento, tem que ter essa organização. Vai te ajudar muito, tá? E aí você vai conseguir colocar em prática tudo que faz bem para você e tudo que não faz, né, que soa como negativo, tudo que vai trazer prejuízo, você consegue antecipar, por exemplo, se for uma troca de temperatura brusca, você consegue antecipar se adaptando de alguma forma. E aí, através da experiência diária, você vai conseguindo entender como você vai lidar melhor com aquela situação X, Y, entendeu? E aí você consegue se preparar diante das situações do seu dia a dia. Tá? Então faz isso, porque com certeza vai ajudar bastante. A Valda
ela identificou que o perfume fazia mal, ela encontrou uma forma de solucionar. Hoje ela está muito bem, não tem mais essa enxaqueca terrível que ela falou que tinha antes, como que era um dos efeitos do perfume, trazia para ela, né? Ó, a Diva Tonial, ela falou, sofro muito com o calor. Então, aí nesse caso, aí tem que utilizar as estratégias para, quando você se expõe ao calor, você sofrer menos, entendeu? Aí tem que verificar como que é esse calor, onde você mora, qual região que você mora, como que, entendeu? E aí dentro disso tudo, quais são as épocas do ano que você passa mais por isso, o que que ocorre. E aí dentro de todo esse histórico que você vai ter anotado, você vai, putz, quais são as estratégias agora que eu consigo utilizar para eu não passar tanto por essa situação de calor que me faz sofrer muito? O que que tem de disponível? O que que eu poderia fazer? Nossa, eu poderia pedir alguma orientação para o professor Tiago, ele tem experiência, poderia pedir alguma orientação para o meu médico, poderia pedir alguma orientação para o meu dermatologista, entendeu? Então é assim que funciona, pessoal. Anota, porque são informações que você não vai encontrar em nenhum lugar, tá? São informações preciosas que você encontra na literatura e você, só que muitas delas na literatura ela é muito complexa. Na prática, ela funciona de uma outra forma. Tudo que eu falo aqui é o que acontece na prática também comigo, durante todos esses anos de fibromialgia, e o que acontece com mais de 180 alunos que eu acompanho diariamente. Como que eu poderia dizer para vocês? O comportamento, os acontecimentos, eles se repetem muito. Então, muitas coisas são muito parecidas, né? Claro que cada aluno, cada paciente vai ter o seu perfil, como eu falei, né? Vai ter o seu histórico e tal, mas vários dos acontecimentos de pessoas que têm a fibromialgia, eles são muito repetitivos, eles são muito parecidos, tá? Mesmo a pessoa tendo históricos diferentes, entendeu? Então, o acervo de informações, ele é muito grande. Então, aproveita esse momento, tira a sua dúvida, pergunta, anota quando tem algum tipo de sacada, vai anotando, para um dia, quando você precisar, você colocar em prática. Ó, a Lei Búzios falou assim, professor, eu sinto muitas fisgadas nas costas. O que fazer para aliviar? Primeiramente, o ideal é ir no médico para ele avaliar o que está ocasionando isso. Ele vai fazer uma análise manual, e aí, se ele não identificar nada, ele vai fazer uma análise, provavelmente, de imagem, tá? Aí pode ser um raio-x, pode ser uma ressonância, pode ser um ultrassom e etc. Tem várias possibilidades. Se ele não encontrar nada, essa fisgada é da tensão, é das, ela é um acontecimento das dores da fibromialgia. Provavelmente você vai estar com contratura muscular, nódulo muscular, a face muscular muito tensa, muito rígida, a sua flexibilidade ela é bem comprometida. E aí o que você tem que fazer? A soltura miofascial para minimizar a tensão, para minimizar esse nódulo, essa contratura, se for esse o caso. Então, você pode fazer automassagem. Não sei se você já viu aqui o rolo de soltura miofascial, que eu utilizo e passo para os meus alunos, várias estratégias, né? E não tem somente o rolo de soltura miofascial, porque o rolo, você se torna uma pessoa independente. Você está com dor, está com algum incômodo, você mesmo vai lá e faz, entendeu? Seria como se fosse um massoterapeuta que vai lá e dá o estímulo da massagem em você. Você vai fazer a automassagem em você. Aí você tem a bolinha de tênis para utilizar, tem a bolinha de beisebol, tem bastão de soltura miofascial que você pode fazer. A própria pessoa fazendo nela, ela consegue fazer mais em membros inferiores, né? Para membro superior, aí tem que ser uma outra pessoa fazendo em você. Por exemplo, nas costas, você não consegue vir com o seu braço lá nas costas para fazer essa automassagem em você. É quase impossível. Na lombar até dá para fazer aqui embaixo, que fica fácil. Você vem com as duas mãos por trás aqui e faz. Mas o ideal mesmo para membro superior, coluna, ombro, parte de trás dos ombros, aí tem que ser uma pessoa fazendo para você utilizando o bastão. O bastão parece aquele rolo de fazer pizza, de fazer massa de macarronada, essas coisas, sabe? De madeira. Só que ele é confortável, ele é próprio para automassagem mesmo. Ele tem um material específico que não vai machucar, tá? Não vai pegar o de madeira porque
é algo muito agressivo, né? Da época antes de Cristo. Eu utilizaria, por exemplo, né? Tem que verificar o seu histórico mais completo, mas utilizaria sotronofacial, o alongamento, com certeza ia te dar um bom alívio, ia te ajudar bastante. E aí, posteriormente, é, tem que fazer um fortalecimento desses músculos. Por quê? Porque se você provavelmente tem essa tensão, tem essa rigidez, não tem a flexibilidade suficiente, você vai estar com uma má postura. Essa má postura é enfraquecimento da musculatura. E aí, se sua musculatura é fraca, durante o dia ela não consegue sustentar o seu corpo numa postura sem sofrer tanto. Ou até mesmo com a postura ruim, ela já sofre bastante. O músculo não é forte o suficiente para manter uma postura para o seu dia a dia, para você cumprir suas atividades. E aí, o músculo está sofrendo em excesso. Por quê? Porque ele está fraco. Quando ele sofre em excesso, esses episódios de dores, eles vão retomar. Mesmo se você fizer a soltura, a massagem, você vai ficar nesse processo, entendeu? Você faz, aí dá aquela minimizada, você continua fraca, você continua com uma postura, você continua cortadinha, e aí continua gerando estresse na musculatura, chega no final do dia a musculatura está gritando de dor, entendeu? Então você precisa fortalecer ela para ela ter mais força e resistência para sustentar a sua estrutura óssea, o seu corpo, os movimentos que você faz no dia a dia. E aí ela vai sofrer menos porque ela está mais preparada, entendeu? Então é basicamente isso. Parece ser muito simples quando eu falo, né? Fala, nossa, parece tão, na prática é outra coisa, mas é isso mesmo, tá? Mas aí tem que utilizar um passo a passo, uma programação. Ó, a Maria Iuzete Veronese, né? Ela tá lá no Facebook, ela falou o seguinte: após limpar a casa, fiquei cheia de dor. Aí fui fazer os exercícios que eu aprendi com o professor. Graças a Deus me senti bem melhor após os exercícios. Obrigado. Olha só que legal. Tá vendo só? Provavelmente ela utilizou exercícios de movimento corporal, que é a mobilidade articular, que eu faço muito, e exercício de flexibilidade, que é o alongamento, que aí visa o relaxamento. Então, você limpou a casa, né? Você já tem dor, já tem todo esse peso no corpo, aí você faz movimento repetitivo, faz movimento agachado, semi-agachado, meio que na ponta do pé para limpar um vidro, pega peso, recolhe lixo, não sei o que, gasta bastante energia. Você que já tem um corpo que tem alguns pontos específicos de tensão e dor, e aí você fica acabado no final da limpeza da casa. E aí você vai lá e faz o quê? Um trabalho de relaxamento. Você dá uma compensação para as suas musculaturas, para os seus músculos e para as suas articulações que foram muito solicitadas. E aí, automaticamente você começa a ficar com menos dor, tá? Antes disso, provavelmente ela fazia a limpeza na casa e ia deitar, entendeu? Ela não compensava aquele local que foi machucado. É igual quando briga, não tem um casal que briga? Eles brigam, 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 se cada um for para o seu lado, os dois vão ficar chorando. Agora não tem aquele casal que briga, 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 aí cada um vai para o seu lado, só que dá 5 minutinhos, os dois se arrependem, os dois conversam, um começa a fazer carinho no outro, aí de repente eles começam a namorar e fala, pô, desculpa e tal, e aí tudo não fica mais suave. Então é mais ou menos isso que acontece, você fazer as pazes com o seu corpo. Amigão, vem aqui, você trabalhou demais, agora vem aqui que eu vou cuidar um pouquinho de você. Aí você vai lá e dá um relaxamento para ele, ó, vamos, bora, vou te ajudar a dar uma descansada, ficar menos tenso, menos isso. Você sofreu demais, então vamos dar uma recuperadinha aqui, vamos dar uma descansada, entendeu? E aí você acaba acontecendo isso que a Maria falou aqui, ó. Após limpar a casa, fiquei cheia de dor. Aí fui fazer os exercícios que eu aprendi com o professor. Graças a Deus me senti bem melhor após os exercícios. Obrigado, professor. E aí, quando você utiliza essa estratégia, um pequeno ajuste no processo, utilizando algumas práticas, você a sua vida ela se transforma de uma outra forma. Você começa a ter outros acontecimentos, outros resultados. Só que o que pode acontecer para Maria, por exemplo, ela vai continuar utilizando essa prática, só que o corpo é inteligente. O corpo ele vai gravar a informação que ele está sendo alimentado, que é os exercícios que ela está fazendo, ele vai gravando, 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 ele se adapta com aquele estímulo, e aí pode acontecer de chegar um determinado dia, esses estímulos que ela dá através do exercício, se ela manter sempre o mesmo, o corpo vai se adaptar. Ele vai entrar numa homeostase, num ponto de equilíbrio. Aquilo para ele já não vai fazer nem mais cosquinha. E aí pode acontecer de aqueles episódios antigos de quando ela não fazia nada, eles voltarem, entendeu?
porque o corpo já se adaptou. Então, por isso que é super importante você ter o acompanhamento do profissional, que lidar exclusivamente com esse tipo de protocolo, né, para ele sempre ir alternando o tipo de estímulo, porque aí você continua numa constante evolução. Se você parar, vai ficar sempre aqui, ó, paradinho, 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 e aí você não cresce, entendeu? Você não evolui. Você pode até mesmo regredir, porque você vai estar investindo o seu tempo fazendo aquela prática de exercício, e aí você não tem um resultado, entendeu? Você acha, pô, o exercício não funciona mais. Não, não é que ele não funciona mais, é porque ah, a variedade do tipo de exercício que você está utilizando é o mesmo, o corpo se adaptou, a intensidade é a mesma, o corpo se adaptou, e o volume é o mesmo, o volume é quantidade, né? O tempo é o mesmo, o corpo se adaptou. Para ele é só cosquinha, entendeu? Então precisa saber disso. A Soraya, né, Rufo, falou, me inscrevi para fevereiro. Dia 1º de fevereiro vai abrir a turma nova, a primeira turma do ano de 2021 para quem quer ser meu aluno, né? Agora, na última semana do mês de janeiro, dia 26, 27 e 29, nós teremos a Semana Supera a Fibromialgia. Tá? Lá eu vou te mostrar como você consegue assumir o controle da fibromialgia para conseguir realizar as atividades diárias com mais qualidade de vida. Tá bom? Então, se você puder participar, se você ainda não cadastrou o seu e-mail, é grátis, tá? E vai ser online. Aí você cadastra no meu site www.fibromialgiafitness.com.br. Se inscreve lá para você participar daqui uma semana e meia, né? Tem a próxima semana, aí já na outra semana. Isso você só consegue participar se você tiver cadastrado o seu e-mail lá no site, tá? Então cadastra lá rapidinho, vale super a pena. Eu falo para você, você não vai se arrepender, tá? Você vai querer muito mais, você vai ficar esperando o próximo. Fala, professor, quando vai ter o próximo? Aqui é Rodrigues.luize, deve ser Luiz Rodrigues. Ela, muito obrigado pela sua participação. Ela perguntou a seguinte questão: fazer caminhada pode ser benéfico para passar as dores? Ultimamente elas andam insuportáveis. Então, a caminhada é uma das práticas que vai te ajudar no alívio da dor, tá? Só que é o seguinte, se o corpo não estiver preparado o suficiente, se o corpo estiver muito sensível, você não vai conseguir fazer a caminhada. Você pode até conseguir, mas a primeira semana, a segunda, na terceira, você não vai ter mais condições. O seu corpo vai começar a ligar o sinal de alerta, ele vai estar ele não vai estar suportando mais, e aí você não vai conseguir mais dar continuidade, entendeu? Então, a caminhada funciona? Funciona, mas você tem que alinhar a caminhada com algumas outras necessidades que você precisa melhorar no corpo. Está fazendo caminhada, está sentindo dor no pé? Está sentindo dor aqui na tíbia, na parte da frente da canela? Poxa, tem que verificar se você está com muita tensão, muita rigidez ou se você está com fraqueza. Se você está com um Y, X ou Z, aí você tem que tratar isso, entendeu? Ah, nossa, estou sentindo muita dor no quadril fazendo a caminhada. Provavelmente seus músculos da pelve são fracos. Glúteo médio, que é um estabilizador do quadril, ou você está com muita tensão na banda iliotibial, parte lateral da coxa, está doendo muito, está inflamada, está tensa, rígida. Você tem que utilizar algumas estratégias para solucionar esse caso específico da lateral da coxa. E aí, depois que você soluciona isso, você tem que fortalecer para esse episódio não acontecer mais vezes. E provavelmente ela está sendo sobrecarregada demais, está recebendo muito estresse, e aí ela entra nesse episódio. Entendeu? Então, a caminhada é benéfica? É. Até que ponto? Entendeu? Você vai ficar somente dependente dela? Não. É igual o uso do medicamento. O medicamento é benéfico? É. Mas se você tomar somente o medicamento, ele pode até fazer efeito por um determinado tempo, mas depois vai chegar um determinado momento que vai parar. Então a caminhada é a mesma coisa. Você consegue fazer a primeira, a segunda, a terceira, talvez a quarta. Na quinta semana, vai furar o pneu do carro, vai acabar a gasolina, o motor do carro vai começar a bater, e aí vai travar o motor, e aí acaba com tudo. Ó, aqui foi a pergunta da Anne Linda Luz. O nível de estresse alto pode piorar a fibro? Pode sim, tá? Tanto questão fisiológica, parte interna corporal, porque quando você está muito estressado, começa a liberar hormônio que é um hormônio do estresse para o corpo, é um efeito negativo que você recebe no corpo, tá? E aí tem várias alterações, começa a liberar toxinas que são prejudiciais para o corpo, tá? Aí você pode entrar num quadro de ansiedade, por exemplo, num quadro de depressão, aí você começa a ter insônia, começa a ter muita fadiga, não consegue dormir,
Aí, quando você não consegue dormir bem, você não tem um sono profundo, a mente ela não para, ela não consegue desconectar e descansar. Aí você acorda super cansado, fadigado, aí não tem energia. Aí no outro dia você não consegue dormir de novo. Aí você fica mais um dia, isso vai se acumulando, vai virando uma bola de neve. Entendeu? Então é prejudicial. Automaticamente seu corpo vai ficando mais cansado, os músculos vão sendo mais sobrecarregados, tá? Você, por questão de ansiedade ou muita tensão, você pode fazer contrações involuntárias, manter o ombro muito tenso, essa região aqui, ó, muito tensa, ficar mexendo a perna toda hora, fazendo uma contração muscular excessiva o dia todo ali por ansiedade, sabe? Tipo, como se fosse um tique nervoso, né? E aí tudo isso vai trazer benefício para você. Então, o estresse alto, ele pode piorar? Sim, com certeza, tá? O que eu costumo utilizar dentro da prática, por exemplo, é o mindfulness, né? É a meditação. Então, antes de dormir, fazer a meditação ajuda bastante. Mas dependendo do grau de estresse, aí você tem que tentar solucionar sozinho. Se você não conseguir, né, o que está ocasionando esse estresse para você. Se for algo passageiro, tudo bem, vai passar. Mas se for algo que está perdurando por muito tempo na sua vida, aí você tem que buscar provavelmente um psicólogo para fazer uma psicoterapia, para te ajudar no processo e você conseguir pular essa etapa, tá? E vai melhorar muito, vai te ajudar bastante. Deixa eu ver uma pergunta agora do. Ó, a Josélia falou assim: eu estou assim, tá vendo? Ela se identificou muito com esse acontecimento que nós falamos da colega do estresse alto. Realmente isso acontece. Adaildes Rosa, dores na lateral do pescoço, tem a ver com a fibromialgia? Exclusivamente com a fibromialgia, 100% somente esse local? Não, tá? Mas assim, é um dos sintomas que a maioria dos fibromialgicos sente, de dor, mas somente nesse local não. A fibromialgia ela tem a característica de você ter dores em membros superiores e inferiores, tá bom? Não somente em um local específico. Mas você tem sim dor na lateral do pescoço, que aí envolve o músculo escaleno, né? Musculatura lateral, tem o esternocleidomastoide também, que é aqui do pescoço. E o trapézio, tá? Toda essa região. E aí você tem que utilizar estratégias, verificar como está a sua postura, a altura do travesseiro, como que você trabalha. Tem pessoas que trabalham atendendo telefone e não usam o headphone, aquele fone que encaixa na cabeça. E aí fica aqui segurando o telefone. E aí vai digitando, e fica fazendo isso o dia todo sempre do mesmo lado. Ou então a pessoa trabalha numa metalúrgica, numa empresa, tem que ficar movimentando só o braço direito toda hora, ou ficar virando a cabeça só para um lado, ficar virando a cabeça. Movimentos repetitivos. Está utilizando um travesseiro muito baixo, um travesseiro muito alto, ou dorme de decúbito ventral, o abdômen virado para baixo com a cabeça torcida assim a noite toda. Que mais? E aí pode ser alguma alteração anatômica, vamos dizer assim. Pode ser algo específico mesmo que você teve ao longo dos anos. E aí teria que investigar com é, anamnese, né, uma análise do médico, através de imagens, tá? Ou até mesmo ele puxando o seu histórico, ele verificando. Então, esses são os acontecimentos, tá? Ó, a Tati Amor Eterno, ela falou assim: eu durmo assim, meu ombro está pedindo socorro, tá vendo? Essa posição é terrível, é a pior que existe no planeta Terra. Eu já vi alguns profissionais falar o seguinte: se você se sente bem dormindo nessa posição, tá tudo bem. Por quê? Porque o seu corpo se adaptou. Eu não concordo 100%, sabe por quê? Porque o corpo ele tá conseguindo até aquele exato momento manter essa posição. Vai chegar uma hora que ele vai espanar, ou vai explodir. Ele não aguenta, não é uma posição favorável. Você sente muita dor na lombar, nos ombros, prejudica a lombar, ombro, e principalmente o pescoço, fica mais de 6, 7, 8 horas a noite toda com o pescoço torcidão. Meu Deus, isso é terrível, tá bom? Mas tem alguns profissionais que eu já vi eles falarem isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, se você conseguir, não é fácil, principalmente no começo, utilizar a posição decúbito lateral. É uma das melhores e decúbito dorsal, que é a barriga para cima. A primeira de lado, deitado de lado. É difícil adaptar, mas você consegue. Eu sou uma das pessoas que, até os meus nem sei quantos anos, 25 anos ou mais, eu dormi de barriga para baixo, a vida toda, decúbito ventral. E aí eu comecei a adaptar, dormir de barriga decúbito lateral,
foi muito difícil, acordava tudo bagunçado, todo torto na cama, travesseiro no chão e tudo. E aí, mas aí todo dia você vai deixando aquilo automático na sua mente. Você fala, ó, tem que ser assim, aí você vai repetindo, seu corpo é inteligente, ele se adapta, ele consegue entender que aquele processo ali, ó, que está sendo repetitivo, ele precisa ser feito daquela forma, mesmo que você ficou muitos e muitos anos fazendo de uma outra forma. Seu corpo é inteligente, ele se adapta. A mente é poderosa. Se você falar assim, amanhã eu vou acordar. Se você for dormir sem pensar no horário que você vai acordar amanhã, com certeza, se você precisa acordar em um horário X, você pode atrasar e perder o horário. Agora, se você dormir e falar assim, amanhã eu preciso acordar 6 horas, agora são 11 horas, ó, então eu vou dormir 11, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou dormir 7 horas. Vou dormir 7 horas. Amanhã eu preciso acordar 6 horas. Amanhã... Eu juro para você, faz isso. Já pode ser coincidência, mas eu faço muito isso, acontece comigo. Você às vezes acorda até antes do horário. Você fala, caraca, como assim? Talvez até antes do despertador. E quando o despertador toca, você está mais sensível, porque parece que essa mensagem está aqui, ó, gravadinha no seu cérebro. Ó. O corpo é inteligente, pessoal. Então vai mandando informação para ele, mas não só manda informação. Fala assim, eu quero que isso aconteça, isso vai acontecer, eu vou colocar em prática. Coloca em prática, coloca na mente. Coloca em prática, coloca na mente. Coloca em prática, coloca na mente. Só que você precisa ter persistência. Você não pode desistir na primeira semana. Olha lá, a Jaqueline Rosinha falou, é poderosa a mente mesmo, tá vendo? A mente é poderosa. Então, coloca isso em prática. É fácil? Não é fácil. Vai ter dia que você vai querer chutar o balde da barraca. Olha só, uma das metas que eu coloquei para esse ano é zerar, assistir, ler a Bíblia todinha, a Bíblia. Eu nunca li a Bíblia toda, nunca li. Só li algumas partes e tal. Para conhecer mais, né, toda a história e etc. E aí, eu comecei o ano, meu Deus, acho que eu li o primeiro dia 10 páginas, aí o segundo já caiu para 7, aí o terceiro para 3, teve um dia que eu falhei, aí voltei, li mais umas 4, 5 antes de dormir, eu falei, não, se eu ler 4, 5 páginas, tá bom. Aí, quando chegou no, sei lá, no oitavo dia, eu peguei e fiquei uns 2 dias sem ler, e aí isso foi, eu falei, opa, peraí, eu tenho que voltar. Então, vai ser um pouquinho cada dia, pelo menos uma página por dia, uma página por dia, uma página por dia. Se você vê, quando você começa a se empolgar e começa, a sua atividade está muito intensa para você não está conseguindo manter, você para, analisa o que está acontecendo, e aí você planeja como pode ser feito melhor e volta para o jogo. Mas, ó, consistência, consistência e disciplina, consistência e disciplina, consistência e disciplina. É fácil? Não é. Não é nada fácil.